Boa noite a todo mundo. Eu tinha me inscrito para fazer essa fala, né, há algum tempo, e mesmo tendo uma ideia assim mais geral do que poderia ser dito aqui hoje, agora mesmo, quando o momento acontece, parece que fica meio ainda desorganizado algumas coisas, né? Eu acho que talvez seja parte também do processo da gente estar assimilando algumas coisas. Eu, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso tem ficado mais latente para mim no processo da retomada, mas acho que, em especial, do ano passado para cá, isso ainda ficou mais forte, assim. Acho que ficou meio que inevitável, assim, de acessar, né? De algum jeito, acho que vou apresentar de onde eu vim, né? De onde eu falo. Eu falo aqui da Bahia, mas não nasci aqui no estado da Bahia, nasci no estado de Pernambuco. Onde eu morei boa parte da vida, mas já moro aqui na Bahia também há um bom tempo, mais de 10 anos. E nesse processo de retomar, também por estar em outro estado, acho que isso também, de alguma maneira, dificultou um pouco esse lugar no meu próprio reconhecimento, de entender que era um processo necessário de ser feito. Existia uma preocupação minha antes. Hoje um pouco menos, mas ainda não posso dizer que está 100%. Mas existia uma preocupação maior antes de, não sei nem se é essa a palavra, mas era como se eu tivesse um meio de uma preocupação de tomar para mim esse lugar da retomada e não ser um lugar ético, um lugar, sei lá, dentro dessa possibilidade isso aqui é algo a ser feito de fato. Então eu ficava sempre naquela coisa de que eu não era merecedora desse processo, ou de que eu tivesse provavelmente equivocada e tudo mais. Mas, como eu falei, não é que esse pensamento ele demore necessariamente nesse lugar assim, é fácil de visualizar agora, eu consigo enxergar as coisas com mais tranquilidade. Consigo, mas ainda fica aquela dúvida assim por trás do processo, né? Acho que muito desse lugar que o pai até trouxe de ser um caminho que às vezes é solitário, mas que obviamente ele precisa também perpassar pela ideia do coletivo, da comunidade. É, eu fiquei bem assim receosa em alguns pontos, porque ainda não tive, por exemplo, a oportunidade de estar presente em um território indígena, em especial que, assim, óbvio que aqui na Bahia, se tivesse a oportunidade também, eu colaria sem dúvida, mas acho que ter esse lugar no meu território, dito em Pernambuco, né, seria diferente, acredito eu. Acho que seria uma emoção distinta. E que eu quero muito poder vivenciar em breve, assim que eu tiver condições de voltar lá para dar uma passeada, que eu geralmente costumo ir para ver a família, ver os amigos, e aí teria também uma finalidade um pouco mais intensa dessa vez, mais profunda. Mas, assim, é, quando se trata da minha história de vida, esse lugar da racialização, ele sempre foi um lugar meio, como é que eu posso dizer? Como se fosse quase que uma neblina, né? Do processo, assim. Era como se eu não conseguisse me visualizar num lugar muito específico. E quando criança, assim, de criança até ir crescendo, era muito claro que eu não era uma pessoa branca, né? Isso, para mim, mesmo que não fosse uma questão na época, né, que eu não tivesse consciência crítica social do que é o conceito de raça nesse país e de como que isso acontece,
Ainda assim, acho que talvez eu descobri de fato que eu não era uma pessoa branca quando eu sofri racismo pela primeira vez. E aí, foda, né? Porque é um processo de violência e que cola de algum jeito na identidade, mas naquela época foi um direcionamento muito específico, como se eu fosse uma pessoa preta, né? E aí eu carregava nesse caminho, nessa trajetória, esse lugar de não saber muito bem, né? O famoso não lugar, de não saber muito bem quem eu era, e como poderia me definir em relação a alguma coisa. Mas nunca me considerei também como uma pessoa branca, então era meio que um caminho, como é que eu posso dizer? Acho que nebulosa é a palavra mesmo, né? Era uma coisa assim, meio indecisa, meio incerta para mim também. Nunca foi uma pauta dentro de casa, por exemplo, questões raciais. Apesar de que eu não fui criada, não nasci e não fui criada por pessoas brancas. Mas isso nunca foi um tópico, né? E a gente, hoje eu paro para refletir, penso e troco ideias com amigos, com parentes sobre isso, de que também existia esse lugar de etnocídio muito presente, sim, dentro da minha família, de não reconhecimento dos lugares sociais ocupados. Então eu tive que fazer esse processo de reconhecer algumas coisas, de caminhar alguns caminhos sozinha mesmo, né? E quando tive uma noção mais concreta em relação a esse caminho da retomada, das referências que eu tenho de pessoas vivas da família, por exemplo, são pessoas que também não têm essa noção até hoje fortificada, fortalecida sobre o que é ser uma pessoa racializada no país. Meu pai, há algum tempo a gente conversou mais sobre isso, porque ele não era muito de falar sobre esses tópicos, mas ele começou a comentar sobre os pais, né, como é que era o pai dele, como é que era a mãe, e ele descreve a mãe com traços indígenas, apesar de eu nunca ter visto foto ou nem conhecido minha avó paterna, porque ela veio a óbito antes do meu nascimento. Mas era uma coisa muito clara, assim, apesar de que não era tão claro para mim de cara, mas era uma coisa muito clara do lado da família da minha mãe. Minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, todos eles com esses traços, como eu poderia dizer, gritantes até, sobre esse lugar indígena que não era nomeado assim. Então, eu precisei cavar algumas coisas, não só desse lugar das fotos, mas do lugar de algumas percepções, de alguns momentos, né, da infância, de como eram feitas as coisas em casa, de como que era, como funcionava, por exemplo, o campesinato que meu avô fazia. Ele também era artesão, minha avó também era artesã e tinha esse lugar muito bem pontuado, mas ainda assim, como eu falei, não racializado. É, a família da minha mãe, ela, no caso minha avó e meu avô, em especial falando, são ali da Mata Sul de Pernambuco, que é uma área de Pernambuco, inclusive, que tem uma presença muito forte do movimento indígena. Tem um coletivo muito massa que eu já estou dentro, né, há algum tempo, apesar de não poder acompanhar os processos presencialmente, mas sempre que eu posso ajudar de alguma forma online, eu tenho chegado junto. É... Mas eu não sei, por exemplo, justamente por esse lugar do etnocídio, que povo de fato seria da família da minha mãe. Eu tenho uma noção meio que bem básica, que eu poderia dizer assim, pelo território em si, né, onde nasceram e ser mais perto, por exemplo, do território indígena Chucuru. Então tem essa possibilidade, mas em Pernambuco, não sei se isso já foi dito aqui em algum momento, mas
Os povos indígenas de Pernambuco migraram bastante pelo estado. Então, principalmente na época dos ataques, né, da colônia, existiu muito esse tipo de migração. Então, os parentes saíam de um território para outro e assim iam trocando de territórios, fazendo essas migrações para poder criar essas linhas de escape. E isso também faz com que essa busca não seja tão simples, né? Digo, de ter algum tipo de certeza em relação a qual nação, qual povo que a gente pertence. Então, tudo isso também deixou assim minha cabeça no início, não que agora não esteja, acho que de um outro jeito também, talvez, mas deixou minha cabeça muito esse lugar da incerteza, né? Esse lugar de não ter nada muito fechado, vamos dizer assim, me deixou um pouco angustiada, assim, de como é que seria esse meu processo de retomada? Seria validado, não seria validado? Esse lugar da incerteza, como é que ele seria visto? E em muitos momentos, assim, por isso que eu falo do ano passado para cá que isso ficou mais forte, porque esse lugar já é de algum tempo atrás, mas existia tanto esse conflito interno meu em relação a o que seria aceito, o que não seria, o que seria o certo, o que não seria, que de algum modo eu não consegui me jogar totalmente de início. Eu tinha algumas travas nesse lugar. E não que o não lugar fosse um lugar interessante, né? Mas ele é o famoso lugar desse pardo, né? Que inclusive fui registrado enquanto parda. Por mais que ele fosse doloroso, o lugar de não saber, ainda assim eu sentia de início que era o lugar possível para mim, né? E hoje, quando eu consigo verbalizar, tá aqui hoje, por exemplo, é um desses exemplos, mas de maneira geral, de estar em momentos, em movimentos, de me afirmar como uma pessoa indígena em retomada, em diáspora, é uma coisa que tem sido muito forte, muito importante para mim. Tem me dado muita, acho que clareza mesmo no meu caminho, assim, porque a identidade, de maneira geral, ela é essencial para a nossa saúde, né? É, não falei a minha formação, mas eu sou psicóloga há uns 7 anos já. Então, esse lugar da identidade, para mim que estudo isso também, né? Mas acho que qualquer pessoa que tenha, de alguma forma, um pouco mais de intimidade em pensar a identidade, em entender a importância da identidade, sabe o quanto que esse lugar, até o que algumas pessoas vivenciam da despersonalização, do não entender quem são, do estar nesse lugar presos e sozinhos e soltos no mundo. O quanto que esse lugar de não saber, ele adoece, né? Ele pode parecer inofensivo em algum ponto, mas ele é muito mais sufocante, assim. Então, mesmo não sabendo com certeza de que povo eu pertenço, quais são os caminhos exatos para poder chegar nessa informação, eu me sinto muito mais fortalecida em saber que nesse caminho de retorno eu tenho recebido diversos apoios e trocas assim com parentes. E aí eu digo parentes aqui onde eu moro na Bahia, mas também os parentes em Pernambuco e parentes de outros lugares que eu tive acesso pela internet, que acaba sendo um meio importante assim para a gente descobrir muita coisa, não só muita gente, mas muita coisa. E tem sido muito massa trocar com esses parentes para também eu ter uma validação nesse lugar de entender, pô, eu não tô sozinha nessa, né? É um caminho inicial. Eu tenho estudado
algumas coisas, corrido atrás nesse processo, que é um processo também de correr atrás bastante, né? O lugar da retomada. E sei que ainda falta muito, sabe? Que eu preciso ainda saber muito, não só sobre a minha história, a história do meu povo, mas sobre o que significa ser indígena, como colocar esse lugar do estudo também acoplado com o lugar da oralidade, com o lugar de pertencimento, reconhecimento, coletividade. Então, são vários fatores que precisam ser considerados e eu tenho pensado, inclusive, bastante sobre isso e conversado com algumas pessoas. E às vezes esse lugar do início é aquela afobação de você querer ler tudo, saber de tudo, procurar tudo e tal. Que aí eu posso dizer que eu não estou nesse lugar, não necessariamente, mas eu acho que tem me permitido um pouco mais desacelerar, seguir o passo de cada vez, sabe? Sem exigir de mim algum tipo de performance sobrenatural, ou que eu consiga saber tudo sobre tudo aceleradamente. Eu tenho uma forma de funcionar, eu tenho uma realidade muito específica, eu não estou no meu território. Existem muitos outros fatores que dificultam algumas coisas. Então, eu preciso encontrar caminhos que me facilitem, né? Então, tenho aprendido bastante, por exemplo, com a sabedoria das tartarugas, esse lugar do respeitar esse tempo, de entender o fluxo da vida e do tempo no devagar e sempre, né? De percorrer um passo de cada vez, compreender, saber onde eu estou pisando. No lugar da dor e da delícia, né? De, de reconhecer essa identidade e de correr atrás disso. E é bizarro, por exemplo, pensar que eu tenho aqui em casa, inclusive, a identidade da minha mãe quando ela tinha 18 anos de idade. E, tipo assim, eu tinha essa identidade já há um bom tempo, porque minha mãe, não conta essa parte, mas minha mãe é falecida. Ela faleceu em 2008. Eu era bem nova, né? Ainda era adolescente. E nessa época, obviamente, eu não tinha quase nenhuma noção. Digo obviamente porque não era um tópico, né, no meu meio social, esse lugar da racialidade. Acho que muito também porque eu cresço numa lógica de família que foi toda catequizada, né, vamos dizer assim, mas aí na lógica evangélica. Então não existia esse lugar de diálogo com a ancestralidade, com a espiritualidade para além, quer dizer, né, poderia até existir, mas existiam essas travas, assim, desse lugar que o cristianismo me impunha. E nasci numa casa onde todo mundo funcionava nessa lógica e eu nunca me encaixei muito bem. Nem minha própria mãe, apesar de ser uma pessoa com muita fé, mas ela não tinha esse padrão de feminilidade que era imposto dentro da igreja. Ela sempre foi uma mulher, uma pessoa muito simples, muito inteligente, muito dedicada, focada nessa ideia do coletivo, líder, mas foi taxada, eu fiquei sabendo só disso depois, foi taxada dentro da igreja por algumas pessoas como uma pessoa LGBT, que aí era uma questão que tinha muito mais a ver com esse lugar não feminino dela do que necessariamente outra coisa. Também não tenho como saber, né, qual é a sexualidade da minha mãe, o que que ela fazia nesse sentido. Mas aí é um exemplo de como esse lugar dela rompia, tensionava essa lógica do cristianismo e do que é ser mulher. E viver nesse caminho, nessa lógica também é nascida de entender quem é, de entender
suas origens, suas raízes, me fez, de alguma forma, ter essa sensação de que eu perdi muito tempo. Mas acho que não precisa ser esse tipo de olhar, né? Acho que foi no tempo que foi possível de fazer. Que aí era uma coisa que talvez, sei lá, há alguns anos atrás eu não conseguiria, eu não teria confiança de caminhar por essa trajetória que eu tenho escolhido caminhar. Eu moro aqui em Feira de Santana, na Bahia, e é, se eu não me engano, a segunda cidade maior da Bahia, depois de Salvador, né? E é uma cidade que é uma mistura, assim, meio roça, meio cidade grande. E a gente conseguiu já começar a criar um coletivo aqui em Feira de Santana. Já temos algumas pessoas. É uma coisa bem inicial, foi esse ano mesmo. E a gente está, aos poucos, organizando, convidando pessoas a se aproximarem desse lugar. Quem tem coordenado, vamos dizer, esse lugar é um parente muito conhecido, inclusive, por algumas lideranças aí do país, que é Arnaldo Paiaiá. E ele também tem me dado uma força legal, assim. Aí eu tô caminhando junto com ele, principalmente com essa lógica ali, Paulo Gustavo, né, que tá às portas aí, a gente está querendo ter uma forma de organizar essa porcentagem aqui para Feira de Santana, entendendo que temos a representação de indígenas urbanos em Feira de Santana. Então, é meio que uma correria, assim, esse lugar do corre da retomada, é, ao mesmo tempo que exige uma certa energia, um certo empenho muito específico, é uma coisa que eu sinto como se fosse libertador, assim, entender que esse caminho, eu não sei exatamente onde ele vai me levar, não sei quanto tempo vai ser para eu, sei lá, chegar em alguns lugares que eu desejo, almejo, mas não é com isso que eu estou de fato preocupada, sabe? Eu tenho conseguido, tenho aprendido a apreciar o processo, o caminho, a trajetória, sabe? E acho que isso tem muito a ver também com essa lógica da minha reconexão com a Mãe Terra, e de como eu venho trocando com outras pessoas sobre isso e fazendo as pessoas perceberem esse lugar, essa relação com a natureza de uma outra maneira. E tem me salvado, assim, de diversas maneiras. Acho que eu nem sei como explicar direito. Até porque acho que talvez seja uma oportunidade aqui, de estar aqui falando com outras pessoas, com outros parentes, sobre isso. É a primeira vez, né, que eu tenho, assim, esse contato, digo assim, né, fora aqui o coletivo de feira, mas eu digo aqui que é uma outra lógica, um outro tipo de funcionamento. Então, até para organizar a fala para vocês aqui, eu acho que tá tudo meio bagunçado, não sei se, mas acredito que vai dar para vocês entenderem de algum modo. É, então, esse caminho de reconexão com a ancestralidade, com a espiritualidade, com a Mãe Terra, com esse lugar mesmo, né, do encontro com quem eu sou de fato, né, porque, como eu falei um pouco antes, algumas pessoas me liam há um tempo atrás como uma pessoa negra. Meu pai, ele tem traços negroides fortes e, ao mesmo tempo, também tem algo desse lugar é, indígena, né? A miscigenação, a clara miscigenação. E acho que por esse motivo e por minha mãe, que tinha uma pele mais escura que a minha, por exemplo, ela era também considerada uma pessoa negra. Então, esse lugar do apagamento, né, que a gente já sabe de cor. Então, quando eu comecei a falar com as pessoas sobre até esse lugar da minha mãe, de quem ela era, de como olhar para ela, interpretar a partir desse olhar quem ela era de fato, até as próprias pessoas que tinham uma noção e conheciam minha mãe, que conheceram ela,
desfizeram essa lógica para poder enxergar ela enquanto uma pessoa indígena e não uma pessoa preta. E aquela coisa assim de desmoronar, falei, pô, realmente faz sentido. E aí, acho que a chave do negócio, tá meio bagunçado a linha de tempo, mas tudo bem. A chave do negócio para eu saber que eu não era uma pessoa preta e eu precisava descobrir meu lugar foi depois da universidade, né? Depois de concluir a universidade, quando algumas pessoas me nomeavam nesse lugar da negritude, e aí em um momento eu tive algumas conversas com as pessoas e uma delas me falou que eu não tinha traços de negritude, que poderia ser outra coisa, mas negra eu não era. E aí, em outro momento, uma pessoa preta se dirigiu para mim para dizer que eu era branca, né? E aí minha cabeça fez diversos caminhos, foi doloroso, né, esse lugar. Falar sobre isso hoje tem outro significado, mas naqueles momentos assim era muito complicado para mim, porque como branca eu nunca me reconheci e nunca fez sentido para mim essa nomeação, mas não deixava de doer quando isso me foi direcionado, porque existia como se fosse esse lugar assim, eu tô falando, então é isso mesmo, você é branca e tal. E eu, como eu não tinha uma firmeza, uma certeza, um caminho direcionado, eu só me sentia mal, me sentia que eu não tinha o que fazer, o que dizer. E hoje eu poder pensar de outro jeito, sentir outras coisas e ter outros caminhos formulados, sendo formulados para mim, para mim e por outras pessoas, a gente vai formando junto também, né? Eu não sei, é muito bonito ver as coisas desse jeito agora, sabe? E ser abraçada aos poucos nesse lugar. Acho que tem uma das memórias que me foi mais interessante, uma das memórias mais interessantes dos últimos tempos, em relação a esse lugar de ancestralidade. Vou falar para poder não me demorar muito, dia 9h45. Tapioca é uma coisa que eu gosto muito, né? Beiju, para quem conhece como beiju, para quem conhece como tapioca, enfim. E sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, de comer, enfim. E ficava muito bem feita sempre. E uma amiga chegou a perguntar para mim uma vez qual era o segredo da minha tapioca, como é que eu fazia. E eu fui explicar a ela, mostrando como é que eu fazia. E eu fazia esse afofado com a mão na própria panela, né? Isso sem ter nenhum tipo de referência, sem ter visto ninguém fazer, sem ter pegado dica de ninguém, nem nada do tipo. Isso era uma coisa totalmente intuitiva minha. Eu olhava para o momento de fazer tapioca e para mim a única forma de fazer tapioca era essa. E depois de um tempo que eu fui fazer algumas pesquisas e pensar um pouco nessa lógica dos povos indígenas e a tapioca e a forma como as parentes faziam tapioca era idêntica à minha. E aí isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, assim. O lugar de ancestralidade, mesmo que apagado por tantos anos da minha vida, e não só da minha, como da minha família, não morreu, não apagou de verdade, né? Ficou dentro de mim, foi restaurado, foi recolocado a partir de uma memória que parecia algo vivo, que uma coisa lógica, uma coisa funcional. É um dos exemplos, mas eu consigo pensar em outras coisas agora, mas eu vou compartilhar só esse com vocês hoje mesmo, porque acho que foi um dos mais especiais assim para mim, de entender que esse lugar, assim como a cultura, né, é vivo, é viva e está sempre se renovando, em qualquer que seja a faceta. E eu me emociono porque acho que não teria como não me emocionar. Mas
me emocionar é também um lugar de abraçar esse retorno, né? E eu, e eu posso dizer com toda a certeza do mundo que hoje eu tenho um lugar. É, e os outros lugares, eles nunca me foram, eu nunca me senti confortável neles. Sempre existia como se fosse uma coisinha faltando, né? E hoje eu sinto que faz sentido. Hoje eu me vejo, eu me olho no espelho e eu sei quem eu quero ser, no lugar de crescer, de aprender, mas também quem eu sou, a minha identidade. Mesmo que uma identidade em construção, nesse lugar da retomada, mas ainda assim a minha identidade. E eu vejo em mim, não só pelo espelho, mas nas coisas que eu faço, como eu me coloco, na minha relação com as pessoas, com a natureza, de que é isso, que não tem outro caminho, outra resposta. É um lugar que é meu e que só está sendo tomado de volta, né? Tomado de volta. E é muito massa poder ter momentos como esse, ter acesso a tanta gente massa, tanto parente massa que produz coisas fantásticas, assim, que eu tenho sempre aprendido. E acho que, assim, ultimamente eu tenho, não ultimamente, sempre, né? Apesar de ter tido um pouco mais de atitudes direcionadas agora, participação de movimento, de reuniões representando algumas coisas e tal. Agora tem um outro sentido, de fato, mas eu gosto muito de também, perdão, de também estar num lugar de observação, né? De escutativa, de observação, de troca de ideias, porque assim eu aprendo muito e enquanto a gente está vivo, a gente tem que aprender, tem que ouvir, né? E momentos assim são preciosos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pedaço da minha história. Eu provavelmente queria talvez falar algumas outras coisas, mas agora também não estou conseguindo lembrar exatamente o que seria interessante de adicionar, mas eu quero novamente agradecer pela oportunidade e por, independente de como que esse caminho for feito, né, aceito ou não, bem visto ou não, eu permanecerei desse lado da luta, me afirmando em identidade, mas também afirmando o lugar dos meus parentes, cobrando os direitos, lutando e fazendo o que precisa ser feito para que as coisas funcionem. E, e acho que é isso, assim. Eu estou muito grata e vamos que vamos, acompanhando também os outros relatos. Mas é isso, eu até chorei, perdi a linha aqui do raciocínio e tal. Mas acho que dá para concluir desse modo. E é isso, boa noite a todo mundo. Obrigadão.